Abençoados, eleitos de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Estou aqui ao vivo pelo Facebook Live para transmitir mais um tema da graça de Deus, um tema do Evangelho da graça de Deus. O tema que nós vamos conversar e traçar hoje tem por título Jesus Cristo, o nosso fiador. Jesus Cristo, o nosso fiador. Eu convido os eleitos de Deus que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 22. Hebreus capítulo 7, verso 22. Vamos ver e ler, o que diz o Evangelho a respeito desse tema. Hebreus 7, 22 diz: de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Tem algumas traduções que diz que de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Agora, a grande pergunta é: o que significa a palavra fiador? Muitos sabem o que significa, mas há uma profundidade nisto, no significado da palavra fiador, no que diz respeito a Jesus Cristo no novo pacto. O que é um fiador? O fiador é uma pessoa que se responsabiliza pela outra, Dando um exemplo prático aí da casa, Alguém quer alugar uma casa e de repente o dono da casa aluga a casa com um fiador, É um meio também de alugar a casa, Então, quando a pessoa que vai alugar a casa não tem como pagar ou não tem como honrar o compromisso, a responsabilidade vai para o fiador. E hoje em dia quase ninguém quer ser fiador de ninguém, nem parente, Nem parente, porque você sabe que hoje em dia as pessoas desconfiam até de parente. Então, a palavra diz que Jesus, ele é o nosso fiador. Ele é o fiador desse novo pacto, de melhores e superiores promessas. Ou seja, tudo aquilo que ele conquistou na cruz pela igreja, tudo aquilo, ele, Jesus, garante para você. Ele é o nosso fiador, ele é aquele que se responsabiliza para que essas promessas de Deus se manifestem na sua vida. Jesus Cristo é aquele que garante a herança na tua vida, porque quando ele disse tudo está consumado, ele se garantiu no que estava falando. Ele sabia que agora há um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado de alto a baixo e todas as promessas de Deus, que tem nele o sim e por ele o amém, se cumpre na sua vida. Então, abençoados, você tem alguém que é fiel e é o teu fiador. Não é um homem qualquer, é Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo ressuscitado. Ele é o teu fiador. O Evangelho diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é uma promessa que se cumpriu na cruz do Calvário. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 37, olha o que diz a palavra, Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele, quem é aquele? Jesus, o fiador. Então, pelo fiador, por Jesus Cristo, você já é mais do que vencedor. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a prova que eu estou passando na minha casa, a situação tremenda. Você é mais do que vencedor. O fiador garante que você já venceu essa situação.
Às vezes os seus olhos físicos não conseguem enxergar a vitória, mas a vitória já está garantida porque o fiador disse que você é mais do que vencedor. Eu estou desempregado, eu estou passando por uma situação difícil na vida, como é que eu sou mais do que vencedor? Olha, não viva pelo que veja, viva pelo que está escrito. No novo pacto, o justo viverá pela fé, não pelas obras. Alô? No novo pacto, o justo foi chamado a viver por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A prova que você recebeu olhos espirituais iluminados no entendimento é quando você não anda mais segundo o curso desse mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, aí mesmo em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, vamos ler o verso 1, 2 e 3. Olha o que diz a palavra. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Alô? A sua mente. O que Deus quer nesse novo pacto é a tua mente, não é o teu corpo físico, porque as obras nunca agradou a Deus. A lei é pacto de obras e nunca agradou a Deus. Todos aqueles que tentaram agradar a Deus pelo corpo foi em vão. Tanto é que Jesus se fez carne, habitou entre nós e pagou o preço por nós. Agora o que Deus quer nesse novo pacto é a tua mente. Então Deus quer que você preste a Ele um culto racional. E nesse novo pacto servimos a Deus com a mente. Verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, em outras traduções, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida. Mas para que você possa enxergar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que você empreste a tua mente a Deus, renove a tua mente, não se conformando com este mundo. E como é que você não se conforma com esse mundo? Crendo no fiador, acreditando no teu fiador, né? Porque esse mundo apresenta situações contrárias ao que está escrito. E você não foi chamado a viver por vista, mas você foi chamado a viver pela fé. Veja em Efésios capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Vamos ver mais uma promessa do fiador para as nossas vidas. O que Deus diz a teu respeito? Qual é a tua posição em Cristo? Como é que Deus te vê? Alô? Você foi chamado a confessar aquilo que Deus diz que você é. Você não foi chamado a confessar aquilo que você vê e aquilo que as pessoas falam. Se as pessoas falarem de acordo com o que está escrito, aí você recebe. Se não, não receba, não se conforme com este mundo, com esse século. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não diz nos abençoará, já nos abençoou. E essa carta de Paulo foi escrita depois da cruz, ou seja, depois que Cristo disse tudo está consumado, depois que Cristo já nos instituiu, nos levou num novo e vivo caminho, num novo pacto de melhores e superiores promessas, como está escrito lá em Hebreus capítulo 8, no verso 6, que Jesus é ministro de um novo pacto de melhores e superiores promessas. Então, Efésios 1,3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Alô? Você está assentado em lugares celestiais em Cristo. Não vem com essa não, Richardson, porque eu estou assentado aqui no meu sofá, eu estou deitado aqui na minha cama, eu estou sentado na cadeira nesse momento. Como é que você está dizendo que eu estou assentado em lugares celestiais? E abençoado com todas as bênçãos?
é o que o fiador diz da tua vida. Ou você pensa que Jesus é mentiroso? O apóstolo Paulo recebeu o Evangelho da Graça, a revelação do Evangelho da Graça foi dado ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo escreveu e falou dos mistérios de Deus. Nessa carta de Efésios, por exemplo, Paulo ele faz um resumo dos mistérios de Cristo que foi revelado a ele. Aí no versículo 3 diz que nós já somos abençoados com todas as bênçãos, que já estamos assentados em lugares celestiais. Aí em Efésios 2:6, capítulo 2, versículo 6, olha que diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, é outra confirmação que você, em espírito, está assentado juntamente com Cristo em lugares celestiais. Essa é a tua posição. É uma posição de autoridade, é uma posição de alguém que é um filho de Deus. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a máxima autoridade de Deus nessa terra. No dia que a igreja conhecer a sua verdadeira posição em Cristo, olha, isso vai ser tremendo, porque o poder de Deus que está em ti não é um poderzinho, um poder qualquer, não. É o poder de Deus. A palavra diz aí mesmo em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Veja que em você tem um poder tremendo, é o poder de Deus. Você é igreja, você é membro do corpo de Cristo, a máxima autoridade de Deus na terra. Aí mesmo em Efésios, no capítulo 3, versículo 8, veja aí, Efésios 3:8, Paulo diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O que eu estou te passando são riquezas incompreensíveis de Cristo. Ou seja, a mente natural não pode compreender as coisas do Espírito, são incompreensíveis. São palavras inefáveis, palavras do terceiro céu. Não é uma sabedoria terrena. Salomão foi o homem mais sábio da terra, mas ele não conheceu a sabedoria do terceiro céu que o apóstolo Paulo conheceu. E a ti também foi revelado, porque se a Paulo foi revelado o Evangelho da Graça, e você também entende o Evangelho da Graça, a sabedoria que te foi revelada é a sabedoria do terceiro céu. Por isso você é um espetáculo nessa terra, por isso as pessoas não te entendem, porque você anda nessa terra não conforme o curso desse mundo, mas você anda nessa terra conforme o que está escrito, crendo no teu fiador. Cristo é teu fiador, ele garante. E o verso 9 diz: e demonstrar, Efésios 3:9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Veja, a igreja foi chamada a quê? A dispensar os mistérios. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Verso 10, para que agora pela igreja, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, aonde você está sentado. Então a igreja tem um chamado a o quê? Versículo 10, a ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Se você é igreja e você não é um dispenseiro dos mistérios de Deus, você não está desempenhando a tua função de igreja. Hoje, na face da terra, a igreja de Jesus Cristo não está vivendo nessa autoridade como dispenseiro dos mistérios de Deus. Pelo contrário, está vivendo em escravidão, pagando um preço que Jesus pagou, sofrendo em vão. O profeta lá atrás disse: o meu povo tem sido destruído por lhe faltar o conhecimento.
Porque uma vez o conhecimento de Deus chegando na tua vida abençoado, o conhecimento do Cristo ressuscitado, o Evangelho da Graça, olhos espirituais iluminados no entendimento, você passa a saber a sua verdadeira posição em Cristo. Você passa a saber quem